Item 6. Votação do Conselho Fiscal sobre o balancete do primeiro trimestre de 2015. Eu peço a presença do presidente do Conselho Fiscal. Boa noite, senhores. Bom, gente, cumprimento ao artigo 50, parágrafo F, do nosso estatuto, cumpre a nós, fazendo uma análise do primeiro trimestre de 2015. Gostaria primeiro de falar a todos, que já deveríamos estar fechando o segundo semestre, mas eu vejo uns entraves aí quanto à questão de documentações e tal, que me parece que está sendo solucionado. Estamos aguardando também, muito embora já solicitado há muito tempo atrás, o orçamento de 2015, que vai ser realizado, que fica atrelado ao planejamento estratégico. Sem orçamento não tem planejamento, porque tem que saber os valores. Então estamos aguardando, já tudo solicitado, tudo aí, vamos ver se em curto espaço de tempo a gente consegue já trazer do segundo trimestre. Outra coisa, toda e qualquer análise que está sendo feita e vai ser explanada para os senhores aqui hoje, ela toma por base um orçamento que foi aprovado em 2014, aquele orçamento que está sendo revisado pelo Comitê de Gestão. Então, é uma coisa, assim, pode ser que dê o resultado correto, como não, porque nós vamos ter que depender também, se nós precisarmos, depois a gente faz alguma alteração que for necessária mais na frente. Mas dá para ter uma noção do que ocorreu no mês de janeiro, fevereiro e março desse ano. O balanço do primeiro trimestre apresenta um prejuízo de 10.642.232. O déficit acumulado em 31 de 3 de 2015 passa para 214.015.847. Em 31 de 3 de 2015, em curto prazo, a dívida do clube é de 140, nós estamos falando de milhões, 993.301. Em 31 de 12 de 14 era de 175.503.998,90. Repito, 31 de 3 de 2015, 140 milhões. Em 31 de 12 de 2014, 175 milhões. Dívida a curto prazo. Em 31 de 3 de 2015, que foi a data que foi fechada essa nossa análise, a longo prazo, a dívida do clube é 226.839.025. Em 31 de 12 de 2014 era de 197. Isso vocês vão, mais para frente aqui na análise, vocês vão perceber, foi por causa da renegociação dos contratos de banco, tudo que foram aumentando prazos e, consequentemente, incluindo juros e encargos, e subiu uma subida. Portanto, o passivo do clube de 31 de 3 de 2015 foi de 367.832.327, contra o valor de 373.198.464 em 31 de 12 de 14. Então, na soma, no balanço geral aí, ainda houve um resultado favorável ao Santos de R$10 mil, mais ou menos. Aqui passamos a analisar as receitas do trimestre. Veja bem, tudo isso pelo antigo orçamento, Orçado 52.640.000, receitas. Realizado 38.363. A diferença foi de 14.227. Então essa diferença que deixou de entrar no clube, que estava lá orçado e não foi realizado. Justificativa. O valor orçado estimava-se uma receita no trimestre de 10 milhões, com a venda de direitos econômicos, o que não ocorreu. Não teve nenhuma venda de atleta, nada disso. Despesas do trimestre. Custos operacionais recorrentes. O que são esses custos operacionais recorrentes? Onde estão lançados todos os custos com remuneração de atletas, despesas com jogos, materiais esportivos, manutenção de campo, estádio, etc. Estava orçado no orçamento 30.912. Foi realizado 21.205. A diferença é de 9 milhões ou 31%. Justificativa. Boa parte dessa redução deve-se à saída de alguns jogadores cujos custos representam aproximadamente 5 milhões de reais no trimestre. Exemplo, a Boca, Aranha, Leandro Damião, Mena, Esses são os exemplos que a gente dá. As despesas administrativas, que é o que compõe a parte administrativa do Santos, funcionários, etc. Orçado, 5.767.765.
realizaram 6.170.620. A diferença de 402 mil, próximo de 7%, 6,98%. Justificativa. Não ocorreu, como nos cursos de futebol, a mesma redução pelo fato de que somente no subitem outras despesas ocorreu um aumento de 1.631.000, orçado 717.554 e realizado 2.348.067, ou seja, 227,32%, onde 1.804.824 refere-se à inclusão de provisão para perdas com estoque ECSU, não previstas no orçado. Quer dizer, não estavam previstos, não teve que considerar. As despesas financeiras, elas foram orçadas em 3.075.000. Estamos falando de números próximos, tá? O realizado, 9.337. Aumento, 6.262. Despesas financeiras que representam esses custos adicionais que tiveram na regulação dos contratos aí. Aí a gente justifica, nesse caso estão computados os custos do contrato do atleta Leandro Damião ainda. Como segue: juros do contrato do Leandro Damião, só especificamente, 10% ao ano sobre euro, sobre 12 milhões de euros. Euro, 1.200.000, referente a 2014, feito em lançamento único de 4.134.840. Isso eles foram obrigados a jogar até porque pelo contrato logo no mês de janeiro desse ano. Então também já deu essa variação aí. Variação cambial do euro sobre euro de 13.200.000, referente a dezembro de 2014, 3,227 era a cotação para março, 3,4457 resultado no valor, resultou numa variação cambial no valor de 2.886.840. Os lançamentos acima totalizam 7.021.000 de despesas financeiras apenas com o atleta Leandro Damião. Só o Leandro Damião foi responsável por 7.021.680 que influenciaram diretamente nesse primeiro trimestre de 2015. O endividamento para o ano teve redução de 11,99%, conforme quadra baixa e decorrente dos seguintes motivos: redução do passivo referente a salários e direitos de imagem, em atraso no exercício de 2014. Renegociação de empréstimos bancários de curto prazo para longo prazo. Ou seja, um dinheiro que estava todo vencido a curto prazo foi renovado, obviamente tudo isso influenciou no resultado geral. Mas essa conta está lá na frente. Não pense que nós estamos livres dela. Ela está maior, mas com prazos maiores e parceladas dentro de um contexto que espera a administração poder honrar esses pagamentos. É o que a gente também espera. Considerando o endividamento total para o ano 2015, o total do passivo circulante menos receitas diferidas, houve uma redução significativa dos valores em aberto. Em janeiro de 2015, pagamos valores em aberto, principalmente referente a salários e direitos de imagem. Em fevereiro de 2015, renegociamos empréstimos bancários, alongando o prazo para 2016. Representatividade negativa significa que não realizamos operações que comprometem o orçamento conforme regra estatutária. Isso é importante, né? Para que não caiamos na mesma história, né, dos anteriores aqui que estouraram o orçamental, pelo menos nesse aspecto, aqui no primeiro trimestre está ok. Os empréstimos é um outro item que a gente fez uma análise assim, mais direta, né, para que os senhores possam entender um pouco. Verificamos a contratação de 2 novos empréstimos ocorridos no primeiro trimestre de 2015. Em 12 de 1 de 2015, logo no início da gestão, foi celebrado pela Associação Educacional Santa Cecília, tá? Empréstimo de valor de 4 milhões, utilizado para pagamento de salários e fundo de garantia em atraso, herança da antiga administração. Esse empréstimo já foi quitado pelo clube integralmente. Teve o primeiro pagamento parcial de 2.681 em 19 de 1 de 2015. O segundo pagamento parcial de 319.000 em 27 de 1 de 2015. E o pagamento final de 1 milhão em 30 de 1 de 2015. Ou seja, ele foi pago dentro do mês de janeiro inteiro. Foi só uma medida de urgência necessária
para que não tivessem aqueles problemas todos aí que vocês sabem e acompanhar. Em 20 de junho de 2015, foi celebrado para a Boeing empréstimo no valor de euro 599 mil euros, exclusivamente para pagamento de salários e fundo de garantia em atraso do atleta Leandro Damião. Não há incidência de juros, somente a eventual variação cambial. O prazo para a quitação desse empréstimo, 15 de julho de 2015, ou seja, ontem, não foi isso? Ontem, desculpa. Ainda relativo aos empréstimos de 29 de 2002, também não sabemos se foi quitado ou não. Não temos essa informação ainda, mas provavelmente isso vai aparecer no próximo relatório. Ainda relativo aos empréstimos em 29 de 2015, verificamos a quitação de 4 parcelas em atraso do acordo entre o clube e a Associação Educacional Santa Círias. Parcela 34, 35, 33, 34, 35 e 36, totalizando R$ 1.872.660. Teve a renegociação de empréstimos. Quais foram aqueles empréstimos que foram alocados e renegociados? Nós aqui identificamos os seguintes. Os empréstimos com BCV e Itaú, realizados em 2014, tinham no seu valor principal 17.728.000, com vencimentos de curto prazo, 2015, que totalizavam 20.214.022. Esses empréstimos foram renegociados para longo prazo até 2017. Dessa forma, o valor corrigido a ser pago passou para 33.893, ou seja, de 20.214 para 33 em 2 anos de carência para pagamento desses valores. Sabemos que o mercado financeiro está bem cruel, né? Principalmente ainda quando você tem uma variação em euro, né? Em algumas coisas, ou variação cambial, fica pior ainda. Mas no caso aqui, eu acredito que tenha sido só mesmo os juros a longo prazo. Os ex-dirigentes permaneceram como devedores solidários. Então, desses 33 milhões, os ex-dirigentes, que inclui o ex-presidente, o ex-conselho gestor, eles continuam como devedores solidários. Esportes amadores e futebol feminino, total gasto no primeiro trimestre, 295 milhões. E isso, 295 mil. Conselho Deliberativo, total gasto no primeiro trimestre, 208,068. Futebol profissional, total gasto no primeiro trimestre, 16.349.000, equivalente a 59,72%. O limite estatutário, no máximo, poderia ser utilizado 76,5%. Então, também dentro do limite estatutário. Futebol de base, total gasto no primeiro trimestre, 2.663.685, equivalente a 9,73%. Limite estatutário, no mínimo, 8,5%. Então, de todos esses itens que são os carros-chefe do clube, né, todos estão dentro do limite estatutário, sem problema nenhum. A diretoria executiva, por intermédio de seu departamento jurídico, tem enviado ao Conselho Fiscal para análise todos os contratos celebrados no clube. Esses contratos, seguindo nossa orientação do Conselho Fiscal, desde janeiro possuem a numeração sequencial para controle, também solicitado pela auditoria que teve aqui no grupo. Na análise desses contratos, o Conselho Fiscal observou algumas irregularidades, seja no aspecto formal ou na inclusão de cláusulas prejudiciais ao clube. Por isso, determinamos inclusão de cláusulas de proteção e ou solicitamos para o Comitê de Gestão correções nos contratos já celebrados. De janeiro até março foram feitos alguns contratos e achamos que, usar um termo, principalmente as cláusulas rescisórias, que dariam valores assim desproporcionais entre as duas partes, etc., né? Porque o Conselho Fiscal, infelizmente, ele não tem o poder de chegar e falar, o cara está ganhando muito, o cara está ganhando pouco. Isso a gente não pode, infelizmente. Eu acho que quem deve fazer isso são os senhores, né? É fácil, né? Agora, o que a gente vê é o que tem nessas cláusulas e que pode ser danoso ao clube, né? Que são essas cláusulas rescisórias, que eram bem desproporcionais, valores absurdos. Então, nós montamos um ofício de recomendação que pode ser verificado por qualquer um de vocês, esse ofício, né? E que, para que fosse corrigida
aditando-se os referentes contratos, os que já estão feitos. Desequilíbrio nos pagamentos de multas por rescisões ou mesmo na especificação de responsabilidades de parte a parte. Desta forma, solicitamos a alteração destas cláusulas, de modo a deixar os contratos equilibrados. Tá? Nesse aspecto, o Comitê de Gestão, através de ofício recebido da gerência jurídica, compromete-se a acatar todas as recomendações emanadas desse Conselho Fiscal. Esse ofício está juntado ao parecer que foi enviado, assinado pelo gerente jurídico executivo, Dr. José Ricardo. Ele se compromete a alterar todas essas cláusulas. Folha de pagamento. É o último item da nossa análise. Está acabando. Em 31 de 12 de 2014, as despesas com folha de pagamento e a quantidade de funcionários eram as abaixo. Então, 31 de 12 de 2014. Tínhamos 238 funcionários administrativos regime CLT. Custo mensal, 1.606.000. Tínhamos 45 atletas profissionalizados. Custo mensal, 315.000. 43 atletas profissionais, 4.175.000. E 151 autônomos, custo mensal, R$62.000. Em 31 de 3 de 2015, as despesas com folha de pagamento e a quantidade de funcionários eram as que vou indicar abaixo. Agora, já nesse ano, em 31 de 3, nós temos 257 funcionários administrativos na CLT. Custo 1.568, 1.568.000. Temos 40 atletas profissionalizados. Custo 478.000. 36 atletas profissionais. Custo 2.142.000. E 144 autônomos, R$56.000. Isso tudo gera o seguinte resultado. Funcionários administrativos CLT, houve uma redução nesse período do trimestre de 2,37%. Os profissionalizados, peço a gentileza de quem tem cópia do relatório, deve ter havido algum erro de datilografia na hora e tal, que aqui a gente fala em redução, na verdade foi um aumento de 51,75%. Tá? Os profissionais, redução de 48,69%. E os autônomos, redução de 9,68%. A folha de pagamento de dezembro de 2014 era de 6.158.000. A folha de pagamento de março de 2015 é 4.244.000. O que traduz uma redução nessa folha de 31%. Tá? Uma boa noite e muito obrigado a todos. Senhores conselheiros, em nome da mesa, eu gostaria de fazer um agradecimento ao Toninho, aos componentes do Conselho Fiscal, que têm trabalhado desde o início do ano de uma forma ininterrupta, e eu quero reconhecer a dificuldade que tem sido extrair esses dados, esses números, em função de vários quesitos da administração, que vai desde o sistema de computação até o sistema de contabilidade, e realmente é um trabalho que vocês fizeram que merece todo o nosso reconhecimento e agradecimento. E eu quero dizer aos senhores conselheiros que essa administração do Conselho, na mesa do Conselho Fiscal, vai pautuar esse assunto de finanças do clube como item da maior relevância. Eu digo isso porque nem sempre foi tão claro e transparente como tem sido e como será nessa gestão. Os senhores se acostumem com esses dados numéricos, porque eles sempre vão estar na pauta da mesa e do Conselho Fiscal.